Então, amém. Eu vou compartilhar uma palavra, acredito que vai ser bem rápido. Me perdoe aí se no decorrer eu der algumas tossidas. Amém? Esses dias não estava muito bem, mas vai sair alguma coisa, amém? Então eu pedi o pastor Agaci para pregar hoje, porque a gente vai estar saindo de férias, e eu senti esse desejo de estar em contato com a igreja antes de viajar. E eu pedi a Deus uma palavra, né? E segunda-feira Ele colocou algo no meu coração. E eu quero falar sobre o amor de Deus, o amor in. Aí eu comentei com Maria José que eu ia falar do amor in. Ela, amor in? Ela, eu conheço o amor eros, amor ágape, amor in. Eu falei, é porque o amor de Deus é in, né? Em inglês, in quer dizer dentro, né? Aí ela falou assim, mas não estou te entendendo, você que sempre critica quando a gente coloca alguma coisa na igreja, o nome em inglês, que você está no Brasil, por que o nome é em inglês? Isso é coisa minha, amém? Eu não vejo muito sentido mesmo. Agora, as igrejas, é church, né, aqui. A gente é tão patriota e fica importando os nomes de fora, eu fico meio sem entender. Eu sou mais nacionalista. E aí, quando eu falei assim para ela que ia compartilhar do amor in, aí ela falou assim, é o amor que vem de dentro, né? Eu falei assim, olha, porque a Bíblia diz que nós somos templo de habitação do Espírito Santo de Deus, amém, igreja? Que Deus habita em nós. Aí lá naquela passagem de João 4, diz assim, que do nosso interior fluirá rios de água viva. Né? Aí nessa hora chegou a Débora e o Lucas, né? E aí eu falei, olha, já estão pegando antecipada a palavra aí, eu falando do jeito que estou falando para vocês. Mas tinha tudo a ver mesmo, né? Desse amor, mas não é nada disso, amém? Não era nada de inglês, mas é um outro in. E aí nós vamos ver agora, eu queria te convidar a abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 5, para a gente entender o que é esse in. Amém? Então diz assim a palavra de Deus, vamos ler do 6 ao 8 a princípio. Diz Romanos 5, capítulo 5, versículo 6. Em verdade, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por todos os ímpios. Sabemos que é muito difícil que alguém se disponha a morrer por um justo, embora por uma pessoa que se dedique ao bem, talvez alguém tenha coragem de se dispor à sua vida. Porém, Deus comprova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda éramos pecadores. Amém, igreja? Então, estamos aí diante de um texto muito abençoado, amém? Que num contexto geral, esse capítulo ele vai falar da justificação, mas não é nesse aspecto que a gente vai entrar. Amém? Eu chamo sua atenção, né, aqui nesse texto, né, para falar para você desse amor in, nada é do que o in de incondicional. Amém? O in, esse in é de incondicional, né? E aqui eu vejo esse amor incondicional de Deus, né? O versículo 6, olha só, obrigado, Valência. Olha só, esse versículo 6, ele diz, em verdade, no tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por todos os ímpios. Então,
Então, irmão, o que eu vejo nesse versículo 6 aí, quando diz que, né, ele vai trazer aí dois aspectos muito fortes a nosso respeito. Um é a nossa condição de fraco. Somos fracos. Jesus morreu por fracos, né? Quando nós éramos fracos. Por que éramos fracos? Porque éramos ímpios. Então veja só, olha, morreu por ímpios, pessoas fracas. Foi por essas pessoas que Jesus se dispôs na cruz para pagar o preço. Então esse versículo 6, eu vejo ele colocar em evidência aí, irmão, o amor de Deus. Quando ele fala assim, olha, morreu por todos os ímpios, né, por pessoas fracas, sabe, eu vejo aí o amor de Deus entrando em evidência. Olha o versículo 7, depois continua o versículo 7, ele fala assim, olha, fica claro isso no 7, quando ele diz assim, olha, dificilmente alguém morre por um justo, por uma pessoa que se dispusesse a fazer o bem, talvez alguém morresse. O versículo 7 diz assim, olha, que alguém morrer por um justo já era difícil. Alguém dispor da sua vida por alguém que faça o bem, que ajuda todo mundo, talvez pudesse até acontecer. Mas Jesus morreu por fracos. Aí a gente vê a evidência, sendo evidenciado esse amor. Né? Morreu por pessoas que não valiam nada. Ímpios. E o versículo 8, então, vem reforçar o 7. O versículo 8, ele vem reforçar o 6, olha só. Né, que ele diz assim, olha, e Deus comprova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos no pecado. Aí esse versículo 8, ele reforça o 6. Falando assim, olha, se é difícil alguém morrer por um justo, se é impossível, talvez alguém morra por alguém que faça o bem, Jesus morreu por um pecador. Morreu por você, irmão. Morreu por mim. E não é porque nós éramos santos, não. Diz que quando ele fez isso, ele fez quando nós nos encontrávamos em uma condição tal que não merecíamos nada. Fracos, pecadores. É isso que diz. Então, irmão, isso mostra para nós a grandeza do amor de Deus. E aí até traz para nós um outro que é um amor incompreensível. Quem é que compreende isso, irmão? Não tem como compreender. Por isso que a palavra diz que o amor de Deus nos constrange. Porque na nossa limitação humana, nós jamais teremos condição de compreender algo dessa natureza. Você se dispor por alguém que não vale nada, por fracos, pecadores, ímpios, né? Então, irmão, foi isso que Jesus fez. Foi isso que Jesus fez por mim e por você. Se dispôs naquela cruz, entregando-se a si mesmo, por amor de nós. E aí, esse versículo 8 que nós lemos, ele diz assim, olha, Deus comprova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício. Olha só, irmão, benefício.
Os benefícios da cruz, então, estão aos nossos dispor. Estão acessíveis por conta desse sacrifício. Os benefícios da cruz, irmão, estão acessíveis a qualquer um. Por isso nós podemos declarar o que está lá em Joel 3:10. Olha só que interessante. Né? Forjar espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga o fraco, eu sou forte. Então o povo aqui vivia num contexto de luta e de guerra, em que Deus estava falando que ia exaltar o povo sobre o seu inimigo. Porque as crianças estavam sendo predadas, vendidas, mas Deus estava revertendo aquele quadro e ele fala assim: olha, do povo, do meu povo, eu vou levantar um povo forte. E das suas espadas eu vou fazer das enxadas, as suas espadas, e lanças das suas foices. E vocês vão declarar assim: olha, diga o fraco, eu sou forte. Irmão, diga o fraco, eu sou forte, é algo que nós podemos dizer nos dias de hoje por causa dos benefícios da cruz. Os benefícios da cruz, do sacrifício de Jesus lá no cruz do Calvário, ele propicia a você fazer essa declaração de Joel 3:10. Embora eu seja fraco, eu vou declarar que eu sou forte. Porque a minha força não vem de mim, a minha força vem dele. Porque a palavra nos ensina assim, que é nele que nós podemos todas as coisas. Declara assim: diga o fraco, eu sou forte. Eu, quando estava vindo, eu falei para a Maria Zé: nossa, eu estou meio ruim. E aí eu fui lembrei dessa parte da palavra e falei assim: não estou ruim, não, estou bem. Porque é o sacrifício que faz de Jesus, que faz com que nós tenhamos condição, irmão, de falar com propriedade essa frase. Embora as condições estejam mostrando o contrário, a minha declaração de fé é que eu estou bem, é que eu sou forte, é que eu posso, que é possível, que eu estou curado, amém? E nós vamos fazer isso hoje aqui no final do culto, declarando sobre a nossa bênção aqui: olha, Deus, em nome de Jesus, eu recebo a minha bênção. Não importa, eu estava aí vendo, o Eduardo ministrou aqui, né, e falou, ainda que, cantou aquele hino, né, ainda que a videira aí, como é que é o hino? Eu sou ruim de hino, irmão. Eu acho que eu vou para o versículo, é mais fácil, né? Minta, ainda assim eu me alegrarei, porque a bênção de Deus não está nas circunstâncias que eu estou vendo. Minhas circunstâncias parecem estar ruins, né? Mas o que Deus tem é coisa boa para nós, que vai mudar essas circunstâncias, né? Deus é aquele que muda a circunstância, amém? Então nós podemos declarar que nós somos fortes, amém? Mas independente do estado em que nós nos encontramos, irmão, entenda isso. Independente do estado em que eu me encontro e que você se encontre, o amor de Deus é imutável. Não é porque você está bem, você está fraco, você está forte, que o amor de Deus vai mudar e vai se amoldar você. Não, é imutável. Esse in aí é um pouco diferente, né? Que é um in com M. Amém? Então, o amor de Deus não muda por conta das circunstâncias em que estamos vivendo ou estamos passando. Não importa, irmão, se você é rico ou se você é pobre, se você é culto ou indouto, né? Se você é bem-sucedido ou se você é um fracassado. Se você, irmão, é uma pessoa eloquente, ou se fala mal e pesado de língua igual Moisés, não importa nada disso para Deus. O amor dele
não vai mudar por conta disso. Amém? O amor de Deus não vai mudar por conta disso. Então, querido, entenda uma coisa. O nosso estado, a nossa habilidade nunca vai impressionar Deus a ponto de mudar o amor dele. Olha, aquele versículo 8 que a gente leu, foi o 7, né? Que diz assim, que Deus prova o seu amor para conosco. Ele prova, ele já provou. Quando é que ele provou o amor dele? Quando Jesus foi lá para a cruz. Nisso Deus já provou o amor, já mostrou o amor dele. Então, ele não tem mais o que fazer com relação ao seu amor. Por isso que as circunstâncias nunca vão mudar o amor de Deus. Porque a prova do amor dele já foi dada lá na cruz. Então isso é imutável. Olha o tamanho desse amor, irmão. Olha o tamanho desse amor. O que você quer mais para a sua vida? Olha a troca. Entregar Jesus na cruz por pecadores. Sabe onde é que eu vejo coisa desse tipo? Você lembra aquele programa do Silvio Santos? Para acontecer, para você crer que isso é verdade, só você olhando para aquele programa do Silvio Santos. Aquele que tinha, quando eu era criança, né? Não sei, só os velhos aí, né? Não sei se já teve reedição, mas tinha, o Silvio Santos botava um foguete lá, né? Um monte de brinquedo e o garoto numa cabine. Quem lembra disso? Quem é velho? Tem um novo aí que assistiu. Não sei porque que o pastor não levantou a mão, né, pessoal? Engraçado. Só quer ser o novo. Então, aí o menino ficava naquela cabine, não ouvia nada, e aí ele tinha que responder sim ou não quando a luz acendesse, amém? Aí se o santo perguntava assim, pegava a bicicleta que o menino estava tendo na hora, aí falava assim, você quer trocar essa sua bicicleta por uma caixa de fósforo? Não era assim? E a gente do lado de cá torcendo para o menino falar não. E a gente não fala não. Daí o menino falava assim, sim. Aí era aquela decepção. Irmão, só num programa assim, porque foi mais ou menos isso. Ali o garoto falava sim, mas ele não tinha noção do que estava fazendo. Ele não tinha noção nenhuma de equivalência de valor. E ele falava o sim na ignorância, achando que estava fazendo um bom negócio. Mas com Deus não foi assim, irmão. Deus conhecia muito bem o seu valor. Quando ele decidiu entregar o filho dele lá, ele conhecia o seu valor. Ele estava crendo que você ia recebê-lo. É só isso que ele queria, irmão. Naquela hora você não tinha valor, mas ele cria que você, ao recebê-lo, você ia passar a ser uma pessoa valorosa como é hoje. Bem, porque a condição que ele nos recebeu foi péssima. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 1, olha só o que está escrito lá. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Até o 4. Nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós andávamos vivendo entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, segundo os seus desejos e pensamento, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Esse éramos nós. Amém? Quando fomos recebidos por Jesus. Irmão, nós estávamos nessa condição, né? Totalmente deplorável, amém? Mas Jesus nos resgatou, né?
e nos transformou por meio do seu amor. Um amor incondicional. Amém? Eu ouvi uma frase e trouxe para ler para você, que diz assim, olha, precisamos compreender que o sacrifício da cruz não foi a causa do amor de Deus para conosco, mas sim o efeito desse amor. Olha só, o sacrifício da cruz não foi a causa do amor de Deus, né? Mas sim o efeito. Irmão, quando diz que não foi a causa, mas efeito, porque ele não morreu, ele não nos amou porque morreu na cruz. Ele morreu na cruz porque primeiro nos amou. É o contrário. E isso faz muita diferença. Amém? Por isso que diz assim, ele nos amou primeiro. Por isso ele se entregou lá, irmãos. Né? Então a gente precisa receber de Deus, né, esse sacrifício e valorizar todos os dias. Como já disse, esse sacrifício de Jesus na cruz é que nos dá condição de participar dos benefícios, de tudo que Ele tem para nós. Né? Quando diz assim, olha no versículo 8 lá, que ele morreu por ímpios, irmão. Ele está dizendo assim que após a sua morte, os ímpios passaram a ter esse privilégio de fazer parte desses benefícios. Mas, né, como lemos aí no versículo, no texto passado de Efésios capítulo 2, para que as pessoas participassem desse benefício, houve a necessidade que se fizesse ajustes em suas vidas. Né? Diz assim, olha, era o caminho que nós andávamos antes, quando éramos filhos da perdição. Né? Então, houve uma mudança, houve um ajuste, né? Para que esse evangelho chegasse aonde chegou hoje, esses homens, né, Paulo e tantos esses outros que conhecemos aí, que foram canais de Deus, esses homens, eles foram resposta de Deus, irmão, para o evangelho chegar hoje, porque houve ajuste em suas vidas. Eles viveram o melhor de Deus, porque eles se amoldaram à palavra. Então os benefícios só são possíveis se nós nos amoldarmos à palavra de Deus. Irmão, olha só, o amor de Deus é imutável. Né? Então o amor de Deus não vai mudar de acordo com as circunstâncias. Mas as bênçãos de Deus, irmão, elas olham para nós. As bênçãos de Deus, o amor é incondicional, mas as bênçãos não. Lá no livro Efésios capítulo 11, quando fala aquele capítulo da fé, lá no versículo 6, ele fala assim, olha que Deus é galardoador daqueles que o buscam. É preciso que haja uma transformação, um processo de mudança na nossa vida, para que as bênçãos de Deus cheguem a nós. Mário José falou agora há pouco daquele Salmo 133, que Deus ordena a bênção quando os irmãos estão em unidade. Irmão, é quando os irmãos estão em unidade, é quando o povo de Deus está em unidade, a bênção vem, porque o povo de Deus está amoldado à sua palavra. Não é qualquer unidade, não é qualquer comunhão que vai ter a bênção de Deus. É quando a igreja se reúne. É nisso que tem a bênção. Amém? Porque ali tem pessoas que fizeram ajuste em suas vidas. Né? E aí Deus ordena a bênção. Justamente por conta disso. Né? Então a bênção, ela é condicional, irmão. Não pense que você vai andar de qualquer jeito e você vai ser abençoado. O amor de Deus é incondicional, porque Deus te ama incondicionalmente. Ele ama você, mas não seu pecado, amém? Mas você Ele ama. Então há uma grande diferença. Agora a bênção, ela precisa dessa mudança. Então, justamente porque o amor de Deus, ele não é conivente, ele é inconivente com o pecado. Ele não se associa, não concorda. Né? Então, mais um hino do amor de Deus aí para você, amém? E aí, olha só o que diz em Romanos, capítulo 12. Versículo 2, um texto bem conhecido de todos nós.
de contínuo a gente fala dele. Olha só. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmão, qual é a vontade de Deus para a sua vida? A vontade de Deus para a sua vida é te abençoar. A vontade de Deus para a tua vida, ela é boa, ela é agradável. A vontade de Deus para a sua vida é que você tenha uma vida repleta de bênção. É que você desfrute do melhor dessa terra. É que você esteja por cabeça e não por cauda. Que você seja bem-aventurado ao entrar e ao sair. Que o fruto das suas mãos, irmãos, sejam abençoados, sejam prósperos. As bênçãos que estão lá em Deuteronômio 28. Então, a vontade de Deus para você é que você seja abençoado em todo o tempo. Mas só que para você experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é preciso que você passe por um processo de renovação, de transformação de mente, de mudança, de ajustes, que se adeque à palavra dele, à sua vontade. Amém? Por isso, quando eu falo para você que a bênção é condicional, é por conta dessas coisas. Não é que é uma troca, irmão, mas eu entendo assim que é um reconhecimento de Deus pelo seu zelo com a sua palavra, pela sua obediência. E aí Deus se agrada e te abençoa, e te supre, te guarda, te protege. Amém? Então, irmão, deixa eu ler mais uns 2 versículos aqui para a gente orar. Olha só, Isaías 33, versículo 15, diz assim, olha, o que anda em justiça e que fala com retidão e que arremessa para longe de si o ganho de opressão, que sacode das suas mãos todo o presente, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de sangue e fecha os olhos para não ver o mal, este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, e as suas águas serão certas. Então, irmão, ele está falando assim, olha, se você se ajusta à vontade de Deus, as bênçãos de Deus vão vir sobre a sua vida. E você vai ter uma habitação segura. Você vai ter provisão na sua casa, você não vai passar sede, você vai ser suprido por Deus em todas as suas necessidades. É isso que Deus está falando para nós. Então, irmão, o amor de Deus é incondicional? Mas para você receber a bênção dele, você precisa se amoldar à sua vontade. Você precisa se ajustar. Amém? Só para a gente encerrar aqui essa parte. Olha Deuteronômio 23, a partir do versículo 9. Interessante esse versículo. Quando o exército sair contra os seus inimigos, então te guardará de toda coisa má. Quando entre ti houver alguém que por algum acidente da noite não estiver limpo, sairá fora do exército e não entrará no meio do exército. Olha só, irmão, está falando assim, olha, se o exército sair contra o seu inimigo para a guerra, né, você deve se guardar, você deve olhar para si, exército, e ver como é que você se encontra, como é que está a sua pureza, porque você vai sair para a batalha, né? E Deus ia com o exército, Deus estava sempre à frente do exército. Só que aí Deus fala assim, olha, então é necessário que você, então, olhe as suas fileiras, tem uma tradução que diz as suas fileiras, né? E verifique se tem alguém que está impuro ainda que por acidente, é poluição noturna. Durante a noite teve um sonho daqueles, né? Ou por algumas circunstâncias, ficou impuro, né? Poluição noturna.
Então, aí por acidente ele ficou impuro. Por acidente, irmão. A impureza, até mesmo por acidente, Deus falava que deveria sair do meio do exército, porque se assim fosse, não ia ter a bênção de Deus. De tão condicional que é a bênção. De tanto que Deus olha, né, para as circunstâncias em que a pessoa se encontra na hora de abençoar. Se a pessoa fosse, se o exército fosse, e no meio do exército tivesse pessoas que ainda que inconsciente, né, mesmo sem ser proposital, se encontrasse num estado de impureza, irmão, ele não deveria acompanhar o exército, porque seria motivo do exército ser derrotado na guerra. Então, irmão, nós precisamos nos ajustar, né, para estar pronto para receber a bênção de Deus. E hoje, antes de nós colocarmos aqui no altar os nossos pertences e clamarmos a Deus por a bênção, nós vamos tirar um minuto para nós colocarmos a nossa casa em ordem diante do Senhor. Lembra, uma vez eu ministrei aqui que para o agir de Deus, né, a manifestação de Deus no nosso meio, ele precisa encontrar um ambiente propício, um ambiente adequado, porque Deus, ele não vai habitar em qualquer lugar, irmão. Então, esse minutinho que eu estou falando, vai ser a hora que nós vamos nos colocar diante de Deus, né? E nós vamos ajustar com Deus aquilo que tem que ser ajustado, e depois vamos apresentar a Deus a nossa petição. Irmão, até para ofertar na casa de Deus, Deus pede isso. Você sabia disso? Quem conhece esse texto? A palavra de Deus diz assim: olha, se você tem alguma contenda, se você tem algum problema com seu irmão, você vai lá e se acerta com ele, depois você vem e oferta. Porque corre o risco, irmão, de você, nessas circunstâncias, sem conserto, traz uma oferta, entrega para Deus e Deus nem recebe. Bem? Então a coisa é bem séria no reino de Deus, né? E a gente precisa estar muito diligente quanto a tudo isso. Amém? Eu deixei para ler lá em Romanos capítulo 5, os 2 últimos versículos, o 9 e o 10, para a gente poder orar, amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Você era um pecador, amém? E Deus te resgatou. Um ímpio. E essa condição de ímpio fazia com que você fosse uma pessoa fraca, um derrotado. Mas Jesus, por meio do sacrifício da cruz, te resgatou. E se Ele se dispôs a te resgatar quando você era ímpio, irmão, entregar o seu filho, o que Ele vai fazer por você agora? Já sendo justificado, sendo íntegro. Olha só, agora, versículo 9. Agora, como fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por intermédio dele, seremos salvos da ira de Deus. Ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus. Olha, irmão, que título é esse? Por intermédio de Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus, da morte de Jesus, você se tornou amigo de Deus. Quantos amigos de Deus temos aqui? Bem? E seremos salvos por sua vida, amém? Você é um amigo do Senhor. O que fazemos pelos amigos, irmãos? O que fazemos pelas pessoas em que nós amamos? Você que é mãe, você que é pai, pense o que você pode fazer por seu filho. O que você é capaz de fazer por seu filho? Por uma pessoa que você tem próxima. Muito mais Jesus por nós, muito mais Deus por nós. Então, irmãos,
O que você precisa de Deus, Deus tem para você. Deus tem bênção essa noite para você. Deus tem bênção para você. Ele te ama. Ele te ama. Quando eu pedi a Deus uma palavra para compartilhar com a igreja, aí Deus colocou no meu coração falar do amor em. E aí eu comecei a falar, aí eu listei, incomparável amor, insondável, incompreensível, imensurável. Quem pode medir o amor de Deus? Infinito, nunca acaba, nunca vai acabar. E aí eu falei assim, olha, mas eu não vou ter condição de falar, eu vou escolher um então. Aí eu peguei e escolhi dentre esses ins, esse que a gente compartilhou. Amém? E aí Deus trouxe a palavra no meu coração por conta da palavra de Maria José segunda-feira, quando ela falou assim, olha, lembra de onde caíste, volta ao primeiro amor. Bem, eu fui muito tocado domingo. Não só pela a forma como ela fez o culto, que foi bênção de Deus, amém? Foi bem diferente. Mas pelo conteúdo que foi ministrado. Eu fui muito ministrado. Normalmente a gente diz assim que santo de casa não faz milagre, mas faz, irmãos. A palavra dela ministrou muito no meu coração. E aí quando eu pedi a Deus uma palavra, Deus colocou do seu amor. E eu nem estava pensando na palavra dela, foi algo de Deus para você. Deus quer que você saiba que Ele te ama muito. Amém? E que Ele tem bênçãos sem medidas para a sua vida. Amém? Então, vamos tirar um minutinho. Vamos fazer o seguinte. A palavra de Deus, lá em Josué no capítulo 3, quando Deus vai fazer um milagre na vida do povo, Ele chega para Josué e fala assim, olha, fala para o povo colocar a casa em ordem, porque em 3 dias Deus vai fazer maravilhas. Amém? E eu entendo que é um momento em que nós precisamos tirar para colocar a casa em ordem, porque Deus tem maravilhas para operar no nosso meio. Você crê? Então feche seus olhos e apresente-se ao Senhor.